Primeiro ponto importante desse nosso tema, efeitos de humor, é levar em conta que compreender o efeito cômico de um texto é diferente de achar de fato engraçado aquilo que se lê, que se vê, que se ouve. Não é? Seja uma charge, seja uma tira, seja uma piada. É fundamental levar em conta que não há problema em não achar graça naquele texto, mas há um problema sim em não entender o que provoca a comicidade, o que faz com que alguns leitores, alguns ouvintes, alguns espectadores possam rir daquele mesmo texto. E o princípio importante para identificar o que constrói o efeito cômico é identificar o que nós vamos chamar aqui de quebra de expectativa. Isso é simples. Lembre das piadas que normalmente te fazem rir. São aquelas que conseguem surpreender. Normalmente, quando nós imaginamos que a piada tem determinado final e o final é completamente diferente daquele imaginado, é a piada mais risível, é a piada mais engraçada. No entanto, quando nós imaginamos um final e o fim da piada é exatamente aquele esperado, a chance de o riso acontecer é bastante reduzida. Bom, para exemplificar isso, vamos aqui ver uma piada e lembrando sempre, mais importante do que achar engraçada, vai ser identificar esse fenômeno, quebra de expectativa. Até porque achar graça ou não é bastante subjetivo. Certamente você já teve a experiência de contar a piada para um espectador que não riu. E a mesma piada contada para um outro causou um riso bastante grande. Então, achar graça ou não, não é o caso, mas entender a quebra que pode provocar o riso. A piada é uma conversa de meninos de 5 anos. O primeiro diz: Ontem eu vi uma camisinha no pátio. E o outro pergunta: O que é pátio? Bom, achando graça ou não dessa piada, observe o seguinte: a primeira quebra de expectativa se dá quando uma criança de apenas 5 anos encontra uma camisinha e identifica o que vem a ser aquele objeto que foi encontrado. Mas o efeito cômico se dá de fato aqui nessa frase final, quando o outro menino de 5 anos não pergunta o que seria mais esperado, o que seria mais óbvio. O que é uma camisinha? Essa pergunta seria natural, que essa criança de 5 anos não soubesse o que é esse objeto associado às relações sexuais, não é? Aos 5 anos, isso, pelo menos se espera, ainda não faz parte do repertório do indivíduo. No entanto, a dúvida dessa criança não foi sobre o que é camisinha. Ela sabe o que é camisinha. O que ela não sabe, porém, é o que é um pátio. Veja, por mais que ela conviva num ambiente em que haja um pátio, por mais que o pátio deva fazer parte do cotidiano dela, por mais que o vocábulo pátio seja de significado bastante simples e corriqueiro, essa criança, de apenas 5 anos, até de uma maneira natural, não conhece. Bom, isso faz com que seja ainda mais inesperado que ela soubesse o que é uma camisinha. Como se aqui a gente pudesse chegar à seguinte conclusão: o menino não sabe sequer o que é pátio e já sabe o que é camisinha? Alguém poderia ler essa mesma piada e ficar chocado com isso, em vez de achar risível. Volto a dizer, achar graça ou não é subjetivo. No entanto, nós somos capazes de identificar o que produz aqui o efeito cômico. No caso, a quebra de expectativa que se destaca aqui nessa última fala. O comum é que a quebra de expectativa esteja na última frase, se é uma história em quadrinhos, esteja no último quadrinho, porque a piada, né, o texto cômico, busca ser concluído com o riso. O esperado é que se termine a piada com o interlocutor dando risada. Por isso, na hora de buscar a quebra de expectativa, o mais esperado é que ela esteja aqui ao fim. Vou te mostrar mais um exemplo. É agora uma charge do cartunista Quino, um argentino, e ela foi alvo de uma questão do Enem. Aqui, o personagem sentado na cadeira diz: A preguiça é a mãe de todos os vícios. A fala dele continua. Eu aqui faço um suspense para que nós percebamos com mais facilidade, com mais clareza, a quebra de expectativa.
Até aqui a frase "a preguiça é a mãe de todos os vícios" assume um tom proverbial. Ela soa como um repúdio à preguiça, como uma condenação à preguiça. A frase, porém, segue da seguinte maneira: a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Bom, mãe aqui, que primeiro nós entendemos como a geradora de todos os vícios, a origem de todos os vícios, o vício maior, assume aqui o sentido de mãe como aquela que merece respeito, e se merece respeito, ele, segundo a postura que nós vemos aqui, vai obedecê-la, vai respeitá-la. Em vez de uma crítica à preguiça, como parecia aqui, há uma resignação diante dela, quase que um respeito à preguiça. E aqui é que se dá desse mas em diante a quebra de expectativa. Até então parecia uma crítica à preguiça e não um elogio a ela, como se viu. Mais uma vez, é a quebra de expectativa que produz o efeito cômico.